Boa noite, sejam todos bem-vindos, né? A essa live, primeira live que nós teremos nesse projeto. Bom, este projeto é uma realização com o apoio da Lei Aldir Blanc, na cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura de São Paulo e do Governo Federal. Então, a nossa primeira aula live de hoje é com a professora Paula Valente, saxofonista, e que trouxe o tema A Improvisação no Choro. Então, aproveitem a aula e é com você, professora. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Já vi alguns conhecidos, outros não. É um prazer estar aqui hoje abrindo esse projeto da Jasmins, aulas abertas. Serão 14 dias ininterruptos de aulas com todas as integrantes da Jasmins, então tem temas variadíssimos. E eu decidi, eu fui a eleita para fazer a primeira, me falaram que é porque eu sou valente, eu tinha que fazer a primeira live. Então, eu fui escalada e escolhi o Improvisação do Choro, porque é um tema que eu estudei bastante, eu fiz minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado, sempre nesse tema do choro e no tema da improvisação. E essa minha tese do doutorado, eu falei um pouco sobre o choro do século XXI, fiz uma divisão lá fiz uma análise de vários choros, analisei toda a parte histórica e essa questão da improvisação no gênero choro, que é uma coisa muito controversa. Então eu vou dar uma pequena explicação assim, antes da gente iniciar mesmo a tocar, né? Que é o seguinte: a improvisação no choro, ela sempre foi uma questão mais de variação melódica, né? Uma variação de tocar a melodia de uma maneira mais livre. Essa que foi sempre a história da improvisação no choro. Mas há controvérsias, né? Porque as pessoas falam que nas gravações que só começaram no comecinho do século XX, e como a gravação era uma coisa muito cara na época, porque na hora de gravar tinha que ser aquele momento, não dava pra ser um pouco depois. Então eles falam que muitas coisas de improviso rolava na música na rua, nas casas, essas coisas que tinha do povo, né, mesmo na música, sem ser a música gravada. Então a gente não tem muito como avaliar, porque não tem nada na gravação. A gravação que começou lá para 1900 e pouco era tudo muito das bandas, né, de música daquela época, da Casa Edson, banda do Corpo de Bombeiros, essas coisas todas. E, na verdade, o grande nome e o grande, como é que chama? Limite, assim, de quando começou um pouco as coisas a mudarem, foi o Pixinguinha, quando ele começou a fazer aqueles famosos contracantos, né? Os contracantos do Pixinguinha nada mais, nada menos eram do que uma linha de condução, né? Onde ele desenhava toda a harmonia no caso do choro, né? E isso também foi uma coisa que ele aprendeu muito ele teve um professor que chamava Irineu, que tocava um instrumento muito estranho, que chamava ophicleide, que era um instrumento meio misturado entre metal e palheta, e ele fazia aquelas linhas de baixo, que também eram as mesmas linhas que o violão de 7 cordas fazia, né? O violão de 7 cordas é o responsável pela baixaria do choro todo, né? Toda aquela questão da condução da harmonia. Então o Pixinguinha pegou essa visão aí do desenho da harmonia e trouxe para o saxofone, ou seja, ele trouxe para uma região mais aguda. Então ele começou a fazer isso de uma maneira mais como se fosse uma melodia. E daí para frente isso aí foi se desenvolvendo, e agora no século XXI, praticamente, o choro já se desenvolveu demais, tanto em termos de harmonia, como em termos de forma e em termos de improvisação também, porque a improvisação agora começou a fazer parte do choro, da mesma maneira que, de uma maneira muito similar, vamos dizer assim, ao jazz, né? Com aquele esquema de coros, né? Ou seja, a música tem uma hora especial onde acontece a improvisação. Ela não acontece como era antigamente dentro da performance da melodia, né? Agora tem um espaço próprio para isso. Então, na verdade, eu escolhi esse tema para explicar um pouquinho do passo a passo, que é uma coisa interessante para os instrumentistas,
desenvolver um pouco essa habilidade de decifrar, né, esse caminho harmônico, dessa mesma maneira como se estivesse fazendo aqueles contrapontos do Pixinguinha. Então eu fiz, na verdade, um recorte eu fiz uma coisa bem pequena porque a aula é muito rápida, né, pessoal? Então todo mundo que quiser, depois faça perguntas, daqui a pouco, na hora que eu acabar de explanar, aí a gente abre para perguntas. Eu escolhi um pedaço de um choro do Jacó do Bandolim, que chama Boli Boli, e eu vou fazer como exemplo só a primeira parte, tá? A parte A, porque se a gente for fazer isso no choro inteiro vai demorar muito. Então eu escolhi a primeira parte do Boli Boli para fazer toda esses exemplos que eu quero fazer de como a gente fazer essa improvisação passo a passo. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar. Eu vou tentar agora fazer eu quero pedir primeiro também um pouco de desculpas, porque a primeira aula a gente não está tão acostumado a fazer essas aulas online. Eu sou professora há muito tempo, mas eu sempre tenho meus alunos na minha frente, então estou sentindo um pouco a gente se sente um pouco sozinha aqui, falando do quarto e todo mundo aí do lado de lá. Eu queria muito estar com meus alunos perto, mas vamos lá. Então eu vou tentar fazer o compartilhamento de tela para vocês poderem enxergar pelo menos o beabá das coisas que eu vou falar em seguida, tá bom? Outra pergunta, se alguém puder depois só me dar um alô. Todo mundo tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá ótimo seu som, professora. Pode continuar. Então tá. Então eu vou compartilhar a tela, tá bom? Vamos lá. Tudo bem com a tela? Bem, né? Aqui tudo bem, tudo ótimo. Tá. Bom, então vamos lá. Eu já falei isso, vou explicar o passo a passo de como a gente pode fazer para tentar estudar, né, essa improvisação dentro de um gênero, que é o gênero do choro. Eu vou explicar primeiro um pouco da parte harmônica, que são esses exercícios para a gente desenvolver essa leitura rápida de cifras. E a minha ordem vai ser assim: eu vou primeiro fazer as coisas com as fundamentais dos acordes, depois eu vou passar para tônica e terça, depois tríades, depois tétrades e depois uma parte escalar, tá? Vão guardando as perguntas, que eu vou passar rápido por aqui. E também, já pensando na parte melódica, depois a gente vai fazer uns exercícios pensando numa improvisação mais horizontal, tá? Baseado em escalas. Então, exercícios para a gente desenvolver essas variações. A gente primeiro partindo do próprio tema e a gente vai se afastando aos poucos sem perder de vista o aspecto melódico. O rítmico eu vou deixar ele em último plano agora, porque vai ser muito difícil eu abordar tudo, tá? A gente sabe que, né, no choro o ritmo ele tem as células rítmicas bem especializadas, né? Aqueles grupos de semicocheias, as síncopas, e geralmente são rápidos. Articulação não falarei por enquanto. Bom, vamos lá. Forma básica do choro tradicional, tá? Parte A, parte B e parte C, elas vão se alternando sempre nessa forma rondó. Melodia sempre é rápida, os choros, na sua grande maioria, são músicas médias e rápidas, em compasso binário, e com harmonia simples, né? Sem muitas alterações, geralmente com os baixos invertidos. No início, eram mais variações melódicas do tema, que é aquilo que eu falei no começo, não havia um espaço dedicado à improvisação, né? E com o Pixinguinha começou a mudar esse cenário e começou a ter uma coisa que a gente chama de improviso vertical, baseado bastante nos acordes, né? Está aparecendo uns negócios para eu admitir. Bom, a improvisação melódica, passei. Peraí, não consigo passar. Então vamos lá. Improvisação harmônica baseada nos acordes. Eu espero, assim, não sei como é que são as pessoas que estão assistindo, mas para entender um pouco mais do que eu vou falar, a pessoa precisa saber bem cifras, né? As cifras básicas, né, dos acordes. E os acordes no choro mais usados são os maiores, menores, dominantes e diminutos. Não tem uma harmonia muito difícil. E aqui a gente tem a construção do passo a passo, indo pela harmonia da música. Então, como é que para vocês começarem a fazer? O estudante que está começando, que gosta de improvisar e está meio perdido, não sabe direito como é que vai começar essa viagem, né?
Estou ouvindo uma... Vou botar então. Não? Bom, vamos seguir. Então vamos lá. Eu vou começar. Primeiramente, eu vou tocar o choro para vocês, tá? A parte A que eu combinei. E depois eu vou começar a fazer essa ordem, tocando as tônicas, depois tocando tônica terça, tríade, tétrade, e depois a gente vai começar a inverter e misturar tudo, tá? Essa é a parte vertical. Agora acho que eu vou ter que tirar essa tela daqui para a gente poder ouvir o choro e o acompanhamento, tá? Então, ó, parei nessa parte da harmonia da improvisação vertical, tá? Vamos lá. Bom, consegui, tudo certo? Todos me vendo? Vou tocar uma vez esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, que é do Boli Boli, tá? Então vamos lá. Ah, meu Deus. Peraí. Vamos lá. Vou tocar só a parte A, tá, pessoal? Tudo bem? Todo mundo escutou? Tudo certo? Fala um ok pra mim, Bia. Ok. Tá, só pra eu entender. Então esse é o tema que a gente vai fazer, que a gente vai estudar, no caso, o improviso, tá? Pra gente conseguir fazer uma coisa um pouquinho mais lenta, não vou mais fazer com playback, eu vou fazer com pandeiro só, bem lento, para vocês terem um pouco mais de tempo de pensar, tá? Então, eu vou fazer... Ah, eu queria ver se eu conseguia compartilhar a tela, mas não vai dar certo. Vou tentar... Paciência, não consigo compartilhar a tela da partitura e conseguir ao mesmo tempo fazer o pandeiro aqui, acho que eu não vou conseguir, mas vamos seguir. Eu vou fazer só as tônicas da música, tá bom? Então, os músicos aqui, os estudantes, vão me acompanhar, ó. Tudo bem? O que eu peguei? Peguei toda a harmonia da música e fiz só as tônicas. Só que eu já fiz as tônicas dos acordes de uma maneira mais... tentando... É legal fazer isso com o pandeiro ou com o próprio playback do choro que você estiver estudando. Porque aí você vai conseguir já ir colocando um certo molho até na tônica, tá? Não precisa fazer ela exatamente quadradinho nos compassos. Seguindo no meu raciocínio, vamos fazer agora tônica e terça de cada acorde, tá?
teve 2 vezes que eu dei uma quinta, viu, gente? É complicado você conseguir fazer tudinho 100%, tá? De vez em quando escapa. Eu fiz umas quintas aí no meio, mas faz parte. Agora vamos fazer as tríades, tá? As tríades da harmonia. Vou colocar mais rápido, isso aqui tá muito lento. Não, peraí. Bom, caminhando no meu degrau por degrau aqui de reconhecimento de harmonia, agora as coisas vão ficando mais à vontade. Quer dizer, a pessoa que está estudando isso, ela tem que fazer isso tudo bem lento, tá? Tranquilo, com um andamento mais lento. Por quê? Porque a mente, ela tem que ter espaço para poder ir pensando como ela vai organizar depois melodicamente essa harmonia, para ficar da maneira mais bonita possível. As linhas melódicas intercaladas. No início, o estudante fica meio, às vezes, mais assim, tocando muito numa certa sequência, ou ascendente ou descendente. E o ideal é que ele faça bastante para ele desenvolver uma maneira de ficar livre depois com todas essas notas, né? Vou só fazer um parênteses, que na improvisação, meus alunos já escutaram muito isso, mas é o seguinte, mesmo em qualquer gênero que você vai estudar, é bem interessante, é uma ferramenta pedagógica muito interessante você colocar limites, ou seja, regras, para você poder ter pouca opção no seu improviso no início. Porque isso faz com que a sua mente vai tentando tirar o famoso leite de pedra, ou seja, você pode fazer poucas coisas, então você tem que conseguir fazer o mais bonito com o pouco que você tem, né? Então, é isso que eu estou fazendo aqui no choro, mas vocês podem usar isso para também improvisação no jazz e outras coisas. Você tem que colocar bastante limite e depois você vai ampliando, né, esse limite. A gente conseguiu já desenhar os acordes até a tríade, né? Agora eu vou acrescentar a sétima, tá? E vocês já estão vendo que às vezes eu faço cada hora de um jeito, uma hora ascendente, descendente, intercalado, brincando com os ritmos, né? Vamos lá. Tudo certo até aqui? Tudo certo? Tudo entendido? Pia? Tudo sob controle? Caminhamos na harmonia até a tétrade, que é o máximo que a gente vai fazer por aqui. Isso seria um caminho, gente, vertical, né? Acordes. Agora, para a gente completar um pouco o nosso desenvolvimento, a gente vai pensar agora no horizontal, ou seja, vamos pensar em escalas, tá? Pensando em escalas, acho que eu vou colocar o playback que fica mais interessante vocês entenderem aqui. Agora eu vou fazer um improviso só baseado em escalas. Vamos lá.
Ou seja, baseado tudo em grau conjunto, né? Escalas. Escala subindo, descendo, subindo e descendo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês vão ter essa coisa de intercalar as coisas, tá? Porque quando a gente está no início, a gente fica subindo com um, descendo com o outro. Como eu te falei, vai ter que agora começar a tentar juntar tudo, né? Juntar tudo e fazer as direções serem o mais criativas possível. Até agora eu tô cheia de regra ainda. Agora eu vou fazer uma tentativa de misturar as escalas e os arpejos, tá? Então agora vai começar a ficar um pouquinho mais fácil para quem está improvisando, porque você tem mais material, né, para escolher as suas frases. Vamos lá. Agora, o que eu fiz? Já comecei a misturar um pouco as escalas e os arpejos, né? Aí já começa a ficar mais fácil. Essa é uma maneira que a gente chama de, aqui no caso, já juntando vertical com horizontal, tá? A terceira visão, vamos dizer assim, é você fazer um estudo baseado na melodia, tá? A melodia é sempre a melhor amiga do improvisador. Porque quanto mais você conhecer a melodia e começar a sair dela aos poucos, mais o seu improviso vai ter um caráter, agora você vou usar um pleonasmo, né? Melódico. Bom, o que seria pegar uma variação da melodia, que seria aquele início do choro, inclusive, como eles improvisavam no início, né? Vou fazer uma pequena demonstração de como a gente poderia pegar a própria melodia para começar o improviso a partir da desconstrução dessa melodia. Fazer uma melodia meio alterada. Essa é uma outra forma da gente conseguir ir adquirindo essa habilidade, vamos dizer assim, né? De não esquecer da melodia, tá? Porque essa, na verdade, é também a minha concepção de improviso. Eu gosto muito dos improvisos melódicos, dos improvisos que têm como objetivo uma variação da música, né? Porque a gente sabe que isso tem variações, né? Depende muito do estilo de música que você está fazendo. No choro, ele vai ter que sempre ir por esse lado, né? Ele é diferente de improvisos mais soltos, vamos dizer assim, né? Que às vezes praticamente nem tem melodia, é uma coisa mais baseada na harmonia mesmo, né? Aqui a gente não pode se desligar da melodia do choro, tá? E é claro que se você estiver tocando um choro mais moderno, você vai ter umas harmonias mais complicadas. Só que ao mesmo tempo, você também vai ter mais liberdade de colocar notas mais alteradas. Eu tenho um aluno que não gostava muito, né? Ele está até por aqui, eu acho, meu aluno Anderson, que ele queria botar muitas nonas e acordes alterados no choro, aí depois ele dava risada porque não dava muito certo. Então esse é um problema do choro, principalmente dessa improvisação do choro tradicional. Se você estiver fazendo uma frase, na hora que ela estiver acabando aquela sessão, você não estiver próximo da tônica ou de alguma coisa assim, a tua frase fica completamente sem pé nem cabeça. Isso acontece muito no choro. E se você tiver uma harmonia mais solta,
mais expandida, né, que a gente fala, você tem mais liberdade, pode criar mais nesse ponto. Então o choro, nesse quesito, você tem que estudar bastante para você conseguir fazer essas frases meio baseadas. Tô ouvindo uns barulhos, espera só um pouquinho. Acho que eu não tô. Pronto. Eu vou fazer um outro tipo de improvisação, que vai ser a última, que eu vou pensar em motivos, tá? Motivos é uma coisa super importante em qualquer tipo de improvisação. O motivo que você pode pegar um motivo do próprio tema, ou você pode pegar um motivo que você começa a improvisar e você acha um motivo. Aí as pessoas perguntam, mas o que é um motivo, né? O motivo, ele tem que ser uma coisa que tem uma cara, ele tem que ter uma identidade, vamos dizer. Ele pode ser um motivo que tem uma rítmica muito, muito assim, diferente. Se eu pegar um pedacinho de escala, é um motivo que é muito pobre. Você tem que pensar uma coisa que tem um intervalo grande, alguma coisa que tem um ritmo diferente, entendeu? Ele tem que ter uma unidade, assim, para você brincar com ele. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou pensar numa improvisação motívica, vamos dizer assim, tá? A gente vai fazer a parte A de novo, pensando em motivo. Eu vou tentar inventar um motivo no começo e vou desenvolver esse motivo o máximo que eu consigo. Não é fácil chegar no final da sessão, mas a gente faz pelo menos alguns compassos do mesmo motivo, depois eu tento achar um outro, tá? Vamos tentar. Mais ou menos, né? Esse aqui não deu muito certo. Improviso é sempre uma coisa, você nunca sabe o que vai sair. Mas deu para entender mais ou menos o que seria um motivo? Eu começo com um motivo, ó. Desenvolvi até aqui praticamente a mesma ideia, entendeu? O motivo seria uma ideia, tá? Eu gosto sempre de falar que o improviso é como se você estivesse falando alguma coisa. Então, se eu começar a falar um assunto com vocês e eu falar tudo diferente o tempo inteiro, cada frase que eu falar, eu tô falando de uma coisa, vocês vão achar que eu tô louca e que não vão nem aguentar me ouvir, porque fica uma coisa que não tem pé nem cabeça. Então, no improviso, a gente tem que pensar nisso. Você fala num assunto, você tem que comentar esse assunto de novo. Nem que você tiver desenvolvido, né? Eu sempre, um exemplo, eu tô falando uma frase que eu falo, nossa, o dia hoje está muito lindo. Aí em seguida eu vou falar, porque o céu estava azul a tarde toda, né? Hoje nem choveu, sei lá, eu tô falando sobre um assunto que parece ali, né? Eu falei do céu, falei do clima, do céu. Então, na improvisação é a mesma coisa, que é o que eu quis demonstrar agora com essa questão dos motivos, tá? O motivo, ele é essa ideia musical, vamos dizer assim, tá? Que você fala e você repete ele. Porque para a pessoa que está escutando o seu improviso, é importante ele entender o que você está falando, tá? É um discurso, né? Como a gente fala, né? Boa noite. É um discurso musical, né? O improviso é como se fosse você está falando, tá? Uma palestra, vamos dizer. Então você tem que falar coisas que uma coisa tem que ter o vínculo com o resto, né? Essa é uma coisa que eu queria falar. O que mais? Pessoal, eu acho que eu já falei muito. Eu acho que eu poderia abrir... Bia, eu acho que eu já falei e já toquei muito. Se depois eu tiver alguma coisa, eu toco mais um pouco, mas seria mais ou menos isso. A verticalidade, a horizontalidade, uma mistura das duas, e depois pensar na própria melodia e nos motivos, que são as ideias, né? Esse último que eu falei, que são das ideias, é o mais sutil e o mais importante que tem, tá? Mas é importante você fazer o beabá. Todo aquele beabá que eu fiz desde o começo,
para você definir o caminho harmônico da música, aquilo é super importante para você saber onde você está pisando. Depois que você entendeu aquilo ficou na base de você já está entendendo onde é que está indo, aí você começa a poder criar. E aí você fica com mais segurança, é claro que a sua criação vai ser melhor. Aí sim você começa a pensar nessa coisa das ideias, que é a coisa mais importante, eu acho que no improviso, é você pensar nos motivos. Então, todo esse processo, gente, vocês podem levar isso para outros tipos de improvisação, tá? A única diferença é que a gente falou de uma improvisação muito idiomática, que a gente fala, é uma improvisação que é para esse gênero. Então eu usei esse tipo de ritmo, que tem o tagadagadaga, que semicocheia, que tem a síncopa. Agora, você pode transportar todo esse processo para o jazz, por exemplo. Só que você vai ter que avaliar as questões rítmicas, é óbvio, e a questão da harmonia, que a harmonia também já é um pouco mais complexa, mas você pode também fazer pensar numa coisa mais simples no início. Então, todo o caminho da improvisação é uma questão de você adquirir primeiro o conhecimento de que gênero que você está fazendo, para não acontecer o que acontece muito, que a pessoa improvisar no estilo de música com com sotaque de outra coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora eu vou fazer a minha crítica pessoal, que vocês têm que tomar muito cuidado. O pop está muito envolvido, principalmente com os instrumentos de sopro. Então vocês têm que tomar muito cuidado para não levar toda a linguagem do pop, por exemplo, para o choro ou para o jazz, que aí não combina. Então o que eu estou falando de linguagem? É tipo da articulação que você faz, o vibrato nos instrumentos de sopro, tá? O tipo de fraseado, tudo isso influi, né? Tá? Então isso é uma coisa importante. Bom, parei. Vamos lá. Perguntas. Oi, Liz, você quer entrar agora? Sim. Tem uma pergunta aqui do Marlon. Ele perguntou, professora, falando em improvisação, quais as referências no choro você indicaria para a gente escutar? Ai, Marlon, agora você vai me pegar. Tem milhões, muita coisa. Sabe o que eu vou pedir? Eu até tinha pedido... Eu não sei se você já leu, Marlon, mas dá uma olhadinha na minha tese. Não querendo falar dela, mas lá você vai encontrar uma bibliografia imensa. E lá tem muita referência, inclusive de discografia também. Então eu tenho medo de começar a falar e... Bom, tem de tanta... Lá eu fiz uma divisão. Quando eu investiguei esse choro agora do século XXI, a minha tese chama assim, Transformações do choro no século XXI. Estruturas, performances e improvisação. Então o que eu fiz? Eu dividi um pouco esse cenário musical que estava nessa primeira década do século XXI. Então tem gente que eu chamei de continuadores da tradição, que seriam esses. Lá você vai ter os exemplos, que é o pessoal que faz o choro ainda com aquelas características que tinha mesmo na tradicional. Aí a gente tem o pessoal que faz um diálogo com a música erudita, que também tem vários grupos da música erudita que se apropriaram um pouco do choro, e tem vários grupos, quintetos de sopros e tal. E tem o pessoal que eu chamei de impulsionadores da transformação. Esses impulsionadores, aí a gente vai encontrar Penese, Rogério Caetano, tem o pessoal do violão de 7 cordas, né, o Yanando Costa, Rogério Caetano, violão, Alessandro Penese, Zé Barbeiro também no 7 cordas, tem muita coisa. Tem a escola do violão de 7 cordas, é muito grande, tem muita gente muito boa de 7 cordas hoje, né? Bom, tem gente muito boa de tudo, mas assim, o 7 cordas tem uma escola bem, bem interessante. Quem mais? A sua tese já está compartilhada aqui, tá bom? No chat, Paula. Quem quiser. Legal. Então, Marlon, acho que aí você vai ter bastante gente. Aí acho que você vai ter bastante. Tem muitos grupos, né? E é bem divididinho. Eu acho que você acho que é legal. Para quem gosta desse tema do choro, tem isso. E eu tenho. A minha dissertação de mestrado é mais sobre o pixinguinha e o cachimbinho. Que aí eu faço uma diferenciação entre improviso horizontal e vertical. Analiso bastante os dois também. Isso foi antes, né? Na dissertação. Que também tem, eu acho que eu coloco, alguém coloca aí no chat para quem quiser estudar. Esse passo a passo, eu já vi que tem os alunos meus aqui assistindo, eles já conhecem mais ou menos esse meu jeito de... Às vezes é um pouquinho
pedagógico demais, vamos dizer assim. A Bia também conhece, mas é o meu jeito de dar aula, tá, gente? Assim, eu sou um pouco... Eu sou muito do passo a passo. É que eu sempre falo assim, eu dou aula para as pessoas normais que têm todas as dificuldades, que tem, então assim, quando a pessoa é gênio, ela não precisa de aula, né? Então, ela já ouve tudo, faz tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que é gênio por aí, né? E aí a gente para eles não precisa aula, não precisa passo a passo, eles já vão direto lá, né? Mas para quem é normal, eu acho que o passo a passo ajuda bastante. Alguém tem alguma pergunta para fazer aí? Rodrigo, Aqui, ó, tá com a o mão Anderson. levantada. Desmutar o Rodrigo para ele falar então ao vivo. Rodrigo, fala O comigo. Rodrigo e o Anderson, né? Tá. Foi? Cadê? Anderson, eu já deixei, pode falar. Eu? Rodrigo Tá me ouvindo aqui, pessoal? Tá me ouvindo? Sim. Sim. Doutora, eu achei muito legal, saudade de ouvir tocar novamente. Nossa, é muito bom, bom demais. A minha dúvida é a seguinte, eu lembro que teve uma aula que fizemos em grupo, tava o professor Michel, a professora Marta, e você estava junto também. Vocês comentaram um pouco sobre esse assunto da improvisação no choro, e você comentou na época, eu lembro que a professora Marta tinha comentado que não é legal a sétima maior, né? E de usar mais a fundamental, a terça, e a quinta e a sexta, né? No caso do maior. Eu lembro ali que você descreveu 1, 3, 5, 7, mas acho que o pessoal iria usar para todos os acordes, né? E talvez... Não, você tem razão. Nas tônicas a gente usa mais a sexta. Mas a gente usa também um pouco a maior. Depende, né? Mas como passagem, né? Não como repouso. Isso, a sexta é mais legal para usar nas tônicas, tá? Tem razão. Boa observação, Anderson. Quem quer falar? O Rodrigo? Deixa eu ver se tem o Rodrigo aqui. Mas acho que ele caiu. Parece que ele não caiu. Eu quero saber, e a dona Isabela a Isabelle da Trompa, que queria improvisar no choro. Isabelle, fala aí. Eu estava aqui anotando os passo a passos para eu poder estudar aqui, porque os trompistas são formação erudita total, né? Para a gente poder aprender isso. É muito bom. Eu até queria te pedir, professora, se você pudesse passar para todo mundo esses tópicos, tipo assim, 1, isso, 2, isso, que eu vou até anotar e compartilhar no chat para quem quiser pegar e anotar depois, sabe? Você quer que eu faça o quê? Que eu deixe a tela aqui compartilhada um pouquinho? Não, você pode mesmo citar, sabe? O passo 1, pode falar mesmo, que eu anoto aqui. Ó, tem pessoas levantando a mão também querendo perguntar. Eduardo. Ó, Isabelle. Isabelle. Oi. Vou falar rapidinho, ó. O que é legal você fazer? Primeiro, você estabelecer as tônicas dos acordes, tá? Beleza. Mesmo que pareça simples, quem já conhece um pouco mais e fala, mas eu vou fazer só a tônica, coisa mais chata. Mas você vai fazendo a tônica de uma maneira mais musical. Você vai mudando de oitava, você vai fazendo uma rítmica, que nem aquilo que eu fiz, né? Eu já toquei, né? Depois você vai aumentando, vai pondo tônica terça quinta, tônica terça quinta sétima, até aí. Até aí você já tem trabalho para bastante tempo, tá? Isso não é rápido. Porque você, como eu disse, você não vai fazer os acordes sempre de baixo para cima. Entendeu? Você não vai fazer tudo tônica, terça, quinta, senão você não vai aguentar. Você vai ter que começar a variar. Sei lá, coisas assim, entendeu? Você vai ter que ter a habilidade de começar a intercalar as coisas e a mudar a ordem dos acordes, né? Dos graus, né? Entendeu? Aí depois que você fizer isso, aí você pode caminhar para o lado da melodia, que é aquela outra coisa que eu falei, né? Que é ir pelas escalas.
Aí quando você vai pelas escalas, você pode inclusive estudar bastante técnica. Por exemplo, é muito legal, ao invés de você ficar estudando só a escala, isso o pessoal do popular eu tô falando, né? Ao invés de você ficar estudando só a escala, simplesmente, você já vai estudando as escalas dentro de um choro, por exemplo. Porque aí você vai aumentando o andamento e aquilo você já está estudando a escala, né? Ó. 1, 2, 1. Aí você começa, isso aí você pode estudar a escala com choro, por exemplo. É uma boa diversão de você ficar brincando. Você pode aumentar a velocidade, articulação, essas coisas aqui. Exatamente, dar sentido à escala. Eu ouvi aqui. É isso aí. Não fica aquela coisa de escala, vamos estudar o Mi maior, entendeu? Agora o Fá sustenido 7. Você já vai tentando colocar ele na música, né? Entendeu? Entendeu, Isabelle? O Eduardo Entendido. também. O Eduardo, e acho que o Anderson quer perguntar de novo. Professora, é só uma pergunta rápida. Tem como a gente ter acesso a esse material do PowerPoint seu? Bem, depois eu posso te mandar. É isso que eu falei mesmo, mas eu posso te mandar. Sim, sim. Valeu! E quem era a outra pessoa? Eduardo? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Ótimo, estão me ouvindo. Bom, é um prazer, né, estar aqui. Professora, eu gostaria que você me dissesse até onde pode ir com a interpretação, com a linha melódica, porque existem as variações por causa da interpretação no choro, né? E quando que a gente foge muito ou acaba fazendo só o que está na partitura? E se é um problema fazer só o que está na partitura? Eu fiquei meio confusa com a pergunta. Até onde você pode... Você quer dizer até onde você pode não lembrar da melodia? É isso que você quer dizer? Porque, por exemplo, eu estou interpretando um choro. Quando escuto nisso na versão de saxofone, por exemplo, tem uma linha melódica, que é um pouco próxima do que está escrito, tudo bem. Mas se eu escuto o mesmo choro com um violonista tocando, por exemplo, eu sinto que tem uma diferença, às vezes grande, às vezes não, da linha melódica, da melodia em si. Eu gostaria de saber até onde se pode ir com isso. Então, porque na música popular, de modo geral, nem é só no choro, a partitura é uma guia, né? É uma guia. Então você vai ter a liberdade de interpretação, é claro, você não pode também fazer o que não está escrito, mas eu acho que o limite, na verdade, você vai tendo intuitivamente de tanto escutar os chorões e escutar as músicas, porque dificilmente você vai tocar o que está escrito. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que toca música erudita, ou seja, que ela toca exatamente o que está escrito na partitura, se ela for executar essa música, provavelmente ela vai executar exatamente o que está escrito, que seria isso, ó. 1, 2, 1. Agora, se eu estou mais liberta, eu posso brincar, né? Eu não preciso fazer sempre igual. Mas é uma variação, mas ainda é pequena. Agora, se eu me proponho a improvisar, eu posso ficar mais livre, né? Se eu estiver fazendo improvisação, aí eu posso ficar mais livre. Mas aí depende de que você está fazendo. Se você estiver numa roda de choro e eles te deixarem você ficar brincando mais, aí isso depende da regra do jogo, né? É tudo uma regra, depende da regra do grupo, né? Se na roda de choro eles vão te deixar improvisar, dependendo do pessoal, às vezes eles não querem e aí você tem que sair fazendo a melodia mesmo, né? Olha, tenho mais uma pergunta aqui no YouTube. O Júnior Brando, ele está perguntando se você indicaria algum método existente nesse sentido, que ajude. Não tem. A Não professora tem. Paula precisa escrever um método. Método de improvisação no choro não tem. Como eu disse, a improvisação no choro ela é meio assim,
ela foi... Agora que as pessoas começaram a fazer alguns choros com um lugar para você improvisar, vamos dizer assim. Porque antes a gente tinha... Você tem que caçar lá o lugar. Você pode até tocar um choro hoje de Pixinguinha de um jeito diferente. Aí você vai tocar num grupo que deixa um espaço mais aberto para você improvisar, tipo um chorus. Mas isso não era comum. E nem é comum dentro dos chorões tradicionais, não é. Tá? E ó, eu também quero falar uma coisa. Apesar de eu ter estudado, feito dissertação e a tese em choro, eu não sou uma especialista em choro. Tipo, eu não sou uma na performance, tá? Eu não sou uma chorona, porque senão de repente tem alguém aí do ramo totalmente um chorão e tal. Eu não me considero, porque eu venho de outros lugares. Eu venho na música erudita, depois fui para música popular, toco em orquestra, faço grupo de música popular brasileira, de modo geral, né? E os chorões, eles são bem específicos e especializados, tá? Eu não sou. Eu sou só uma estudiosa do choro. O Rodrigo quer falar também? Isso. Rodrigo, acho que dá para você ativar o seu microfone. Vê aí se dá. Deu. Manda ver, Rodrigo. Boa noite, Paula. Boa noite. Bem? Tudo bem, Paulo, tudo ótimo. Paulo, quando você está trabalhando essa abordagem do choro, geralmente você trabalha em mudar as acentuações quando você está estudando? Por exemplo, colocar a acentuação do metrônomo na segunda semicolcheia, na quarta, esse tipo de coisa? Não. Aí já fica muita piração pra minha cabeça. Não, não faço. O pessoal do jazz gosta de fazer isso, né? Pra ficar com um ritmo bem... né? Mas no choro, eu acho que é tão rápido, viu, Rodrigo, que não dá nem tempo. Se você for fazer na segunda semicolcheia, se for um andamento de 100 e tralalá, 150, sei lá, porque o jazz feeling pede que a gente estude dessa maneira, né? O feeling do choro é muito duro, né? É muito 1, 2, 1, 2, pá, pá. Se você ficar fazendo muita acentuação fora, eu acho que não. Eu não faço, tá, Rodrigo? Não sei. Não estudo isso. No máximo um acentozinho no 2, assim, né? Existe um acento que é importante, Rodrigo, que é o seguinte. Sabe a tal da síncopa, né? Que é aqui. Peraí, tem que ser uma que tenha semicolcheia, peraí. Você acentuar um pouquinho a quarta semicolcheia do segundo tempo, sabe? Dá um molho ali, dá um molho. Tá? Ou então, por exemplo, se você tem o pá, ba, pá, di, ba, pá, di, ba, pá, dá, tomar cuidado para não fazer o acento na nota do meio, tá? Porque senão fica aquele negócio assim, ó. Fica muito tira, pá, né? Pá. É que eu queria ter um exemplo melhor para te falar. Tudo, né? Para não ficar tuba, pá, você dá uma acentuada na última semicolcheia. Isso ajuda um pouco no molho, né? Entendi. Só mais uma coisinha, Paula. Quando você está falando da improvisação, geralmente você compara tipo, os chorões mais antigos, coisas do Abel, sei lá, do Ratinho, do Luiz Americano, do próprio Vitor Assis. Mas o Vitor Assis? Você compara algumas coisas deles, assim, do choro antigo para fazer isso? Não, mas você está falando que... Não, é que não tinha improvisação, né, Rodrigo? Aquela improvisação, essa coisa que a gente está brincando aqui de poder fazer. Isso aqui é uma coisa que a gente conseguiu agora, mas não é uma coisa que... Né, eles tocavam o choro e davam o molho da interpretação, mas eles não improvisavam, né? Eles estavam naquele clima que eu te falei, do próprio... Só o Pixinguinha, realmente, que começou a fazer aqueles contracantos e tal, que saiu um pouco, mas no geral era variação melódica, né? Obrigado, Paula. Nada. Rodrigo é youtuber agora, hein? Tô nada. A Ingrid tá aí também. Dona Ingrid, não vai me perguntar nada, Ingrid? Não, por enquanto não. Tô só anotando as coisas aqui. Aproveitando o conteúdo. Tem mais alguém? Sandra, eu não sei se tinha visto aquele material do Mário Seve, do Chorinho Didático, né? Ele é bem legal, um aluno me apresentou e eu achei bem interessante. Ele fala
um pouco dos recursos de tanto da forma de interpretação como recurso rítmico. É bem tipo beabá, assim, para quem está começando a tocar choro e tal. Ele fala um pouco das variações de articulação. Chorinhos de... É aquele que tem exercícios técnicos baseados nas células de choro, é isso? Esse daí. Um aluno me apresentou ele, eu achei muito legal, é do Mário Serri, né, do Rio. E é muito bom, muito legal, assim, para a galera que está querendo conhecer mais aprofundadamente e tal. Eu achei sensacional, porque geralmente para a gente que vem do popular, nossa referência é o som mesmo, é o disco, né? Você vai ouvindo, Paulo Moura, a galera vai pegando mais vocabulário, vendo o que eles fizeram na melodia e tudo mais. Só que o legal é que material escrito, eu tinha visto acho que só o do Altamiro, que era chorinho didático também, que era mais melódico mesmo. E esse do Mário Serri que eu achei bem legal. Sim. Tem o Clube do Choro também, que tem bastante álbuns, tal, tem bastante coisa, mas é mais música mesmo, né? Do Clube do Choro, não é nada muito técnico. Mas esse do Mário Serri é legal, eu tenho ele na minha tese, eu entrevistei ele, e eu acho que eu falei alguma coisa na minha bibliografia dele também. Eu tinha esquecido dele. Ele tinha um grupo Nó em Pingo d'Água, né? Mário Serri, que era famoso na década de 80. Pessoal, acho que a gente por enquanto não temos mais nenhuma pergunta, assim, só temos boa noite, elogios à professora Paula, elogios à aula, excelente aula, Paula é referência, enfim, pediram o compartilhamento da sua dissertação e da sua tese, que já estão aqui também no YouTube. Vou falar então umas coisinhas, ó, Liz. Deixa eu só então, eu agradeço a todo mundo que esteve presente na aula, muito obrigada. Gostaria só de também avisar que agora vão ser mais 13 dias, né, mais 13 aulas da Jasmins, nesse projeto Aulas Abertas, que vai ser bem legal. Cada dia a gente vai ter um tema diferente. Temos trompetes, trombones, cozinha, rítmica, tem... Bom, tudo, né? Saxofones, mais saxofones, cada um com um tema totalmente... A gente pesquisou bastante para cada uma fazer um tema bem diferente da outra, para a gente poder abordar esses assuntos que interessem a bastante gente. Então, compartilhe com seus amigos. A gente vai estar sempre às 7 horas nesse esquema aí, Zoom, YouTube. Agora, fazer uma propagandinha minha também. Quem quiser, eu tenho o meu canal do YouTube, que tem bastante choro lá. O Rodrigo é o meu incentivador de colocar as coisas no YouTube, porque a velha geração aqui é meio devagar para as mídias sociais, mas eu estou me esforçando muito e estamos conseguindo. Já tive até aula de Instagram com as minhas amigas universitárias. E meus alunos sempre me ajudam muito, eu agradeço muito meus alunos, morrendo de saudade de poder dar aula ao vivo e a cores. Mas vamos lá, enquanto isso não pode, a gente vai por aqui mesmo e espero que vocês aproveitem bastante esse Festival das Aulas. Obrigada, pessoal.